Eu nasci nessa família muito simples, fez a migração de Mossoró para Fortaleza em 1946, eu nasci em 1954, nasci numa casinha de taipa, na rua Francisca Clotilde, era antigo bairro Campo do Pio, aqui na cidade. Estudei em escola pública, era uma família assim, muito simples e muito pobre. Então, a gente nem tinha compromisso com o pobre, porque nós já éramos os próprios pobres. Eu sempre digo que pobre não tem compromisso com o pobre, ele é o próprio pobre. Então, quem tem compromisso com o pobre é quem não é pobre, que precisa ter compromisso com os pobres. Mas aí eu já era, então, dessa família, quem sabe a própria vivência foi ajudando a perceber isso, porque como meu pai era pastor no interior e veio morar em Fortaleza, essas cidades não tinham postos de saúde na época, não tinha como as pessoas enfermas serem atendidas. Então, a nossa casa servia de hospedaria, de hospital. A gente tinha que sair do quarto para dar o lugar para alguém. Eu me lembro de um senhor, que era um senhor rico, um fazendeiro, que veio para Fortaleza, não era evangélico, e na época não foi feito um diagnóstico correto. Hoje eu imagino que fosse câncer, qualquer coisa assim, e ele faleceu no quarto onde nós, os meninos, dormíamos, né? Então ninguém mais queria dormir nesse quarto, todo mundo preferia dormir na cozinha, na sala e tal, só para você entender o drama dessa família onde as crianças estavam juntas, de pessoas com enfermidades, inclusive, às vezes, para a época, enfermidades graves, que podia contaminar toda a família. Então, eu presumo que o compromisso social vem, inclusive, dessa história, né? Minha mãe cuidava das vizinhas enfermas, né? Eu me lembro de uma senhora que sofria de tuberculose, que foi abandonada por toda a família. Mamãe, diariamente, ia dar papinha para aquela senhora, fazia mingau de aveia, tratava assim com muito carinho, com muito amor. E eu lembro hoje, os filhos são muito gratos por isso, né? E muitas pessoas no bairro que se converteram dizem assim: olha, Carlinhos, era muito legal ouvir teu pai pregar, mas a vida da tua mãe era que falava muito para a gente. Meu pai tinha uma vida muito bonita, sem dúvida nenhuma, mas assim, o testemunho da minha mãe sempre encantou os vizinhos, sempre encantou os vizinhos. Até hoje, ela mora aqui perto ali da FIC, no bairro da Aldeota, mas ela faz o supermercado ainda no mesmo bairro, e quando ela chega, tem 92 anos, lúcida, ferona, ainda manda no filho para valer, me xinga torta e à direita, né? Então, muito legal. Minha mãe é uma pessoa muito especial. Legal. Carlinhos teve uma trajetória, ainda tem, obviamente, ligada à visão mundial, que traduz muito dessa ênfase da misericórdia, né, do amor, do social. E eu queria que ele falasse um pouco, não só do engajamento da visão mundial, mas também do tempo que você passou em Angola. Eu acho que tempo assim, eu me lembro você compartilhando algumas coisas, e eu, assim, dizendo, meu Deus, como é que esse homem sobreviveu naquele lugar, naquele momento da história de Angola. Então, fala um pouquinho sobre essa sua experiência com a visão mundial e a ida para Angola. Eu trabalhei com a Visão Mundial há cerca de 27 anos. Né? Trabalhei desde o que era chamado na época de supervisor de implantação de projetos. Implantei os escritórios da Visão, pelo menos fui responsável pela implantação da Bahia até o Maranhão. O primeiro escritório da Visão Mundial no Nordeste funcionava na sala da minha casa, na rua Rio Grande do Norte, 1180, bairro Pan-Americano. E fazia esses trabalhos aí, especialmente acompanhei toda aquela situação de estiagem no Nordeste de 1981 a 1984, que foi um período muito grave, muito difícil. Claro, não era por conta da falta de chuva. Eu sempre digo que o Nordeste não tem um problema de falta de chuva. Nós não temos problema de falta de recursos hídricos. Nós temos mais recursos hídricos do que a Alemanha, do que a Califórnia. Nós temos uma má distribuição dos recursos hídricos no semiárido nordestino. Esse é o nosso problema. Mas aí vivi essa experiência. Trabalhei, então, 27 anos na Visão Mundial. Às vezes eu ia para congresso de pastores, quando falava sobre a questão social, aí os pastores diziam, não, mas é muito fácil você fazer obra social tendo uma instituição como a Visão Mundial por trás, né? E aí eu resolvi, naquele período, sair da Visão Mundial, foi essa a decisão mesmo, e de 87 a 91, eu resolvi, então, me dedicar só à igreja, sem nenhum vínculo institucional. E aí foi quando, na Igreja de Cristo do Parque Araxá, nós criamos um tipo de escola para a comunidade, um trabalho que é feito hoje com pessoas da melhor idade, que é chamado Grupo Vitorioso, saiu na revista Vinde, na época o Caio Fábio se encantou com o trabalho, veio e fez uma reportagem na revista Vinde e tal. Então, nesse período que eu estava fora da Visão Mundial, eu estava no encontro, se eu não estou enganado, o encontro de pastores em Natal. E aí recebi uma ligação, fui ligar para minha esposa, olha, o pastor Manfredo Greller te ligou para cá e tal. E em Angola estão precisando de uma pessoa, eles acham que você tem um perfil. Pô, eu digo, como assim? Né? Eu já sabia que Angola estava em guerra e tal. Perfil para ir para a guerra. Esse cara gosta muito, né? Me ama, está com raiva, quer mandar o cara, né?
E o acordo de paz em Angola foi em maio de 91. Eu fui no mês de julho, fiquei até dezembro e percebi que havia condições para levar minha família por conta do acordo de paz. Levei minha família, e minha esposa, meus 2 filhos, e nós ficamos em Angola todo o ano de 92. Acompanhei todo o processo eleitoral de Angola, não coordenando, claro, quem coordenava era um irmão nosso, o irmão José Júlio, da Igreja Batista Memorial. Pessoa maravilhosa, ele foi o coordenador para a ONU do processo eleitoral. O médico da ONU era também evangélico. Havia uma equipe de evangélicos, a gente se encontrava, tinha no mínimo 33 missionários e fazedores de tendas, pessoas que iam com outras missões e faziam também missão. Estou citando isso porque o país estava em paz, eu estava com minha família, mas um dos grupos não aceitou o resultado da eleição e reiniciou a guerra. E aí, nesse momento, eu precisei tirar minha família para o Brasil e fiquei, porque foi o período que o país e as pessoas, os chamados deslocados de guerra, as crianças órfãs e as famílias que sofriam mais, foi o período que o país mais precisava daquele meu tipo de atividade. Então, eu fiquei mais um ano. Eu voltei em dezembro de 1993. Claro que quando foi em julho eu levei a Dinha, porque aí também não dava para ficar tão distante da cara metade, lindona, maravilhosa, dava uma saudade, abraçava o travesseiro, beijei travesseiro demais, tal, né? E assim, então fiquei esse período, provisão e cuidado de Deus foi assim extraordinário. Eu tirei meus filhos depois de um acontecimento muito sério. Havia um paiol de bombas clandestino, nem a ONU sabia desse paiol de bombas. E como eu também não sabia que existia, morava a 150 metros do danado, né? E numa madrugada, um dos grupos atirou lá, matou os 13 soldados que estavam protegendo o ambiente e tocou fogo no paiol de bombas. E foi uma das noites assim, mais difíceis da minha vida. Não era a sensação de morrer, era quando eu levei a esposa e os filhos, eu tive muita pressão dos dois lados, tanto por parte da família da minha esposa como por parte da minha família. Era uma loucura, eu acho que na verdade deve ter sido uma loucura mesmo, né? E a minha sensação era, eu prefiro morrer do que esses meninos, eu quero entregar esses meninos vivos. Então eu nunca confessei os meus pecados tão bem, confessei até os pecados que não havia cometido, né? E confessava os meus pecados, ficava com saudade do abraço que não tinha dado direito. Então foi um momento muito difícil, mas aí graças a Deus saímos livres dessa situação. Pensei que os meninos fossem ficar traumatizados. Criou um problema diferente, né? Meus filhos, tanto o Carlos Filho quanto a Kelvinha, são muito corajosos. Eu preciso até sempre estar trabalhando com eles, porque em vez deles ficarem traumatizados com bomba, eles foi sem medo de revólver, né? Então, assim, Kelvinha já foi assaltada 5 ou 6 vezes, nunca entregou nada. E eu digo, filha, não faz isso. Mas ela enfrenta o cara e diz assim, não entrego, não vou dar meu celular para cá sem vergonha, você não trabalhou, isso aqui foi Deus quem me deu e tal. E enfrenta mesmo, enfrenta, né? E ainda pensa que o pai, assim, ela ainda tem aquela cabeça de adolescente. Um dia, num assalto desse, ela disse, pai, por que tu não estava comigo? Eu estava com a prancheta na mão, eu pegava um dos caras e tu pegava os outros 2. Imagina só, né? Que Angola fez, aquele paiol abençoado. Que paiol abençoado. Então, não tem um problema dessa natureza, são super engajados na igreja. Aliás, eles me levam mais para a igreja do que eu os levo. Eles é que me evangelizam, eles é que tentam me converter mais ainda. Eles são fantásticos, são assim especiais. E acho que esse ambiente dessa situação fez com que eles confiassem mais em Deus, fossem mais despojados, mais entregues para a vida. E o que me impressiona e me preocupa, coloco até isso assim como preocupação, é essa espécie de banalização do risco. Não é nem coloco como coragem. Eu acho que eles enfrentaram tantas situações que uma bala que mata tanto quanto uma bomba, mas parece um negócio tão pequenininho, eu conheço bomba. Eu acho que na cabeça deles funciona assim. Eles já estão, o Carlos Filho já tem 34 anos, 33, e a Kelvinha já tem 30, não é? Mas ainda, eu acho que por conta dessas situações, ainda tem aquele jeito de adolescente sonhador. Carlinhos, também eu soube, aliás, a gente sabe que você teve um engajamento com a ABU, né, durante muitos anos. ABU, desde o tempo. Estava lá no congresso da ABU. Parece que foi numa Kombi que você conheceu a Dinha, foi? Foi numa reunião de ABU, eu filho de pastor pentecostal de periferia, e a Dinha, filha de arquiteto presbiteriano, presbítero da Igreja Presbiteriana Central. Eu me apaixonei pela menina. Eu já tinha cara de abestalhado há muito tempo atrás, né? Então imagina como é que é conquistar a filha desse cidadão, né?
E percebi, graças a Deus, que a mãe dela era assim, muito espiritual, gostava muito de oração, e eu penso que a conquista foi primeiro a mãe, depois o pai, de tal maneira que quando eu ia namorar com a Dinha, ela tinha que dizer, pai, deixa eu namorar com o Carlos Filho, o senhor só quer conversar com Bíblia sobre ele e tal, e era um papo legal de Bíblia e tal, né? E um dia nós estávamos tinha um salão da Aliança Bíblica Universitária, e o rapaz que deveria abrir o salão, tinha levado a chave. E todo mundo, a gente só andava de ônibus, né? E ela não. Aí chega numa Kombi com o irmão e tal. Dá para ir buscar a chave com... Aí o Nelson foi. Nelson e a irmã dela na frente, eu fui sentando no banquinho atrás ali na Kombi, né? Papo vai, papo vem. E aí dei o primeiro beijo, que até hoje eu não esqueço, né? Então, e foi legal, foi legal. Amém. Ela era muito pura, disse, olha, logo depois nós nos conhecemos bem adolescentes, né? E eu lembro quando eu cheguei para ela assim, bem sério, depois de uns 3, 4 meses de papo e tal, né? E aí eu disse, olha, meu namoro com você é sério, é pensando, não, tudo bem, eu também estou levando a sério. E ela era tão assim, ingênua, simples, né? Que olhou para mim e disse, tudo bem, a gente casa, mas não vai ter esse negócio de sexo, não. Aí eu legal, tudo bem, ela estava aí entre 14 e 15 anos de idade. Eu disse, legal, tudo bem, não tem problema não. Aí, como eu sabia que ela gostava de Bíblia, eu vim no outro dia abrir a Bíblia e fui ler com ela o livro de Cantares. Ai, ai, ai. E aí... Defraudação, né? Ainda bem que eu também era menor, porque se eu fosse maior, ia ser denunciado. Pedofilia, né? Pedofilia usando a Bíblia. Imagina que coisa absurda, cara. O Carlinhos tem assim, várias experiências com... De novo, focando aqui no social, porque a nossa temática esses dias tem sido um despertar da igreja local, da igreja que Jesus instituiu, seja grande, seja pequena, qualquer que seja o tamanho. A gente tem falado muito nisso, Carlinhos, e eu acho que é interessante essa experiência que você falou, né? Quando você está por trás ou amparado por uma instituição para-eclesiástica que, num certo sentido, é especializada nisso, parece que, obviamente, tudo fica mais fácil. Nós temos ouvido testemunhos aqui de pessoas que têm um arrojo nessa área e que contam com a contribuição não só de evangélicos, mas né, qualquer pessoa com um coração bom, que queira ver o reino do bem, como a gente tem falado aqui, prevalecendo, vai acabar cooperando. Mas o nosso foco aqui também é estimular o pastor a compreender que é possível atuar na comunidade de forma efetiva, sem esperar que uma ONG, que qualquer outra instituição venha e faça o trabalho pela igreja. E que o evangelho é muito mais né, do que só pregar uma mensagem e não demonstrar amor a quem quer que seja em qualquer circunstância. Você falou rapidinho aí, eu achei interessante essa coisa de você ter saído da visão mundial e ter tentado ver isso. Então, a pergunta talvez seria assim, até que ponto você que é um líder da denominação e na denominação, até que ponto a igreja da sua denominação ou das que você tem trabalhado tem acompanhado a sua visão e a sua prática nessa área do social? Né? Você tem coisas e tem atitudes e atividades na sua vida, como essa que eu mencionei aí, do que ele fez agora indo a São Paulo para uma conferência e decidir viver com os sem teto, né, debaixo ali dos viadutos em São Paulo, arriscando, para compreender melhor. Ele não tem problema nenhum em fazer isso. Mas até que ponto a igreja é capaz de compreender isso? Né? Até que ponto pessoas como você, às vezes, andam tão distante da realidade que a igreja vive? Né? O que é que está acontecendo? É isso mesmo? É assim? O que é que a gente poderia deixar como exemplo para esses líderes de igrejas locais? Uma decisão que eu tomei, primeiro foi uma decisão minha, pessoal, depois um acordo com a família, né? Antes de exigir ou esperar que a igreja fizesse alguma coisa, nós fazermos como família. Então eu tenho os meus compromissos pessoais que eu tive que negociar com a família, porque chegou um ponto que eu estava fazendo cortesia com chapéu alheio. Eu lembro uma vez no Recife, houve uma enchente na região do Peixinhos, eu morava ali naquela comunidade, e uma senhora chegou perguntando se eu não tinha coxas ou qualquer coisa, porque os filhos estavam dormindo numa escola, no cimento, e se eu não tinha isso, uma garrafa térmica para ela colocar água quente para a noite fazer um chazinho para as crianças. Aí eu disse, a senhora tem uns 2 ou 3 homens aí para levar as coisas que eu tenho aqui para a senhora? O que é que você tem? Eu tenho um colchão. Aí eu tinha 3 colchões, que era do Carlos Filho, da Kelvin e o colchão de casal.
né? Aí quando a Dinha chegou, o que é que está acontecendo, filho? Eu digo, não, eu estou doando esses colchões. Mas o colchão não é seu. É meu e seu, você não conversou comigo. E eu tive que aprender isso. Ou seja, é tanto que foi depois dessa experiência que a Dinha passou a gerenciar a conta bancária lá em casa, porque senão dava tudo para os pobres, né? E aí nós começamos a negociar algumas coisas. A sala de visita, a cozinha, continua comunitária. E aí nós temos os quartos que são de nossa privacidade, né? Mas, por exemplo, a nossa casa, e não estou dizendo que a sua tem que ser assim, mas lá em casa qualquer pessoa que chega, senta à mesa, e se tiver um pouco de experiência ou já conhece a gente, abre a geladeira, e na geladeira nada é nosso, é de quem chegar. Eu lembro uma vez, eu estava com um amigo meu de São Paulo, ele sentado assim à mesa, a gente tomando café. Ele, quem é essa senhora? Eu digo, cara, estou vendo pela primeira vez. Entra assim, vai na tua cozinha. Eu digo, é. Aí depois entrou um adolescente, ele, e essa menina? Deve ser filha, sobrinha, amiga, não sei, está entrando aí, né? Então, nós decidimos que alguns espaços da nossa casa não eram nossos. Por que nós decidimos isso? Por causa da oração da minha filha uma vez à mesa. Quando ela orando disse, pai, nós agradecemos por essa comida e tal. Kelvinha, que estudou no Querigma, muito bem formada no Querigma, acho que tem muita coisa da Kelvinha que vem dessa experiência. E aí ela na oração disse, pai, manda todos os pobres do mundo para vir comer aqui em casa, né? E ainda bem que a oração não foi atendida. Mas assim, a pedagogia sobre o que é que a oração significava mexeu com a família toda. Então, eu queria animar você a você mesmo fazer alguma coisa. Existe uma escola pública aqui próxima a Rogaciano Leite, que eu fiz o levantamento de quais as crianças que estavam com as notas mais baixas na escola e eram complicadas. E relacionei 25 crianças. Então, na semana, iam 4, 5 lá para casa, e a gente dava assim, aula de matemática, de aritmética, né, e tal, a outra. E sábado, especialmente aos sábados, nós reuníamos todos eles com almoço e janta, né? Eles se tornaram os melhores alunos, né? Eles aprenderam a ler fluentemente, porque eu animava cada um a escrever a sua oração. Aliás, tem um vídeo, depois você pode olhar, que o Ariovaldo fala sobre, que ele diz assim, eu acho que foi a primeira igreja evangélica que eu participei de uma reunião. Ele disse que para ele foi a primeira experiência de estar numa comunidade do Jesus Cristo de Nazaré. Não porque fosse lá em casa, é porque os meninos é que formavam a comunidade e quem sabe com isso eles também me convertiam e me evangelizavam, presumo, não sei. Mas assim, só para dizer a você que acho que a gente pode ir por aí. Esse grupo, que é chamado Grupo Vitorioso, que ainda funciona hoje na Igreja de Cristo aqui no Parque Araxá, começou porque eu ia pregar num culto e uma senhora pediu para dar uma palavra, e era uma senhora idosa. Aí a senhora que estava dirigindo disse, pastor, eu acho que ela vai tomar seu tempo. Eu digo, tranquilo, uma pessoa idosa não tem chance na sociedade, deixa ter chance na igreja. E aí foi legal, porque ela passou um tempão e não falava coisa com coisa, aí foi e tal. Aí deu 9h10, e o culto terminaria 9h, né? E aí eu cheguei e disse, irmãos, a mensagem já aconteceu. A mensagem foi o sacrifício e a paciência de vocês de darem chance de uma pessoa idosa que é sucateada e que é rejeitada na sociedade a ter seu direito de voz e vez na sua comunidade. Então essa foi a mensagem mais bonita. E se culto é sacrifício, vocês já ofereceram a Deus o sacrifício de acolher essa senhora, de respeitar a dignidade dessa senhora. Por conta disso, outros idosos chegaram e vieram conversar comigo. Como é que a gente faz? Eu achei isso bonito, eu queria também ter chance, né? Nós reunimos 17 idosos e eles que deram esse nome. O nome é Grupo Vitorioso. Eu acho que já sepultaram mais de 100 e tantos, né? E tem um grupo de apoio. Porque tem um grupo de apoio e quem sofre mais é o grupo de apoio, porque é um grupo de apoio mais jovem e não tem jeito, essa turma vai, né? Eu estou nesse endereço, indo nessa direção também. Estou com 257 anos, então imagina, já estou perto desse momento também. Mas eu queria animar cada um a tomar essa iniciativa. Procura a escola pública mais perto da sua casa. Pega os meninos e as meninas que estão com as notas mais baixas e investe nesses meninos. Manda escrever, só manda ele escrever oração. Manda ele começar a ler texto bíblico em voz alta. Ele, além de aprender a Bíblia, vai aprender a ler. A desenvoltura para a leitura bíblica vai ser extraordinária, né? Então, acho que nós podemos fazer isso na sala da nossa casa. Se isso tocar na igreja, legal. Eu espero que isso toque na igreja. Nossa comunidade é uma comunidade pequena, mas nós apoiamos hoje em Fortaleza cerca de 1.650 crianças na cidade toda. Nós temos um apoio da Compassion para 550 crianças num dos bairros, mas nos outros não. É iniciativa, é criatividade, é jeito de atuação, e assim vai indo e a gente vai vivendo. Mas eu nem exijo da igreja, eu não quero que a igreja faça além daquilo que eu faço. Não é que eu faça demais, é porque eu não me sinto com autoridade ou sem ânimo para desafiar a igreja se eu não faço. Então, no lugar de arranjar um quarto na igreja para hospedar uma pessoa doente, eu coloco no quarto lá em casa.
Se a igreja percebe que já tem gente demais e quer arranjar um espaço, legal, a gente divide, mas eu quero ser abençoado sozinho nesse caso. Tremendo, né? Eu acho que isso dá uma dica de que nem sempre a gente precisa da sofisticação, né? Daquilo que a gente acha que está tão distante, um programa, um pacote, um projeto, né? Nada disso. Nós podemos ter iniciativas simples como essas. Então, antes da gente entrar na palavra propriamente dita, eu só queria, vocês já ouviram a questão aí da solidariedade dele lá com o sem teto em São Paulo, mas eu queria só que ele contasse a história dos paletós. Acho que essa história é legal, não sei se você consegue resumir, mas é uma história tão interessante. E a história dos paletós que ele tem aparece na literatura e aparece às vezes quando ele fala, é bem interessante. E aí depois a gente vai fechar esse momento aqui e nós vamos passar para um tempo na Palavra de Deus com o Carlinhos. E amanhã tem mais. Como é? O paletó é um negócio legal, né? Eu tenho dois, é o Brioso e o Azulão. O Brioso completou agora 35 anos, né? O Azulão tem 32 anos, né? O Brioso é quem me mantém na forma, porque o Brioso é mais chato. O Brioso é aquele paletó assim, ele é muito chique, né? Ele só quer ir para culto de formatura, ele quer ir para casamento chique. Por exemplo, quando eu fui ficar nessa vivência com pessoas em condição de rua em São Paulo, o Azulão foi comigo. O Azulão topa ser cobertor, ser travesseiro. Mas o Azulão fica meio sem jeito quando vai para um casamento chique. Eu fui uma vez numa igreja assim mais chique, né? E ele foi comigo e era a celebração de seu. Coitado, ficou todo sem jeito, né? Os caras bem vestidos. Mas o Brioso não. O Brioso, por exemplo, eu saio de casa às vezes assim. Uma vez eu fiz isso com ele. Eu ia falar num culto de formatura. Aí eu calcei minha sandália, vesti o Brioso. Ele só vou se for de um sapato e sapato decente. Eu não vou com essa sandália, né? E não combina, não vai e tal. Eu ia passando um cidadão de bicicleta em frente lá em casa, eu digo, olha, nós vamos na garupa dessa bicicleta. Jamais, né? Brioso, ele não quer andar de ônibus, ele só quer andar se for de táxi, carro chique. Brioso ir para uma conferência, cara, tem que buscar num carro legal, ele é todo metido a besta, não tem esse negócio de qualquer jeito, né? Brioso, eu acho que teria maior dificuldade de ir na garupa de Jesus andando de jegue. Brioso não andaria com Jesus naquela situação. Aliás, eu acho que ele nem estaria naquela passeata. Brioso é meio chato, né? Agora ele é legal, porque ele tem mais coragem de me confrontar. O Azulão, na simplicidade dele, na singeleza, quando o Brioso começa a me xingar, a dizer coisa comigo, o Azulão, que é isso, cara, deixa de bobeira, Carlinhos é assim mesmo, e tenta contemporizar as situações, né? Mas inclusive tem uma situação muito legal do Brioso, está me vindo esse momento com ele, eu fui celebrar um casamento de um garoto muito especial, e fazia tempo que eu não vestia o Brioso. Ele, inclusive, naquela época, já estava com vontade de dizer, vou lhe denunciar, isso é prisão domiciliar indevida e tal, né? Se eu não saio de casa, estou deprimido. E aí eu tinha prometido que ele iria para o casamento. Só que eu disse, puxa, faz tempo que eu não estou vestindo esse cara, eu vou olhar como é que está. Quando eu vesti o Brioso, cara, você encolheu. Aí ele, não, você engordou. E começou uma discussão, encolheu, engordou e tal. E o fato é que não dava para levar o Brioso. Liguei para o meu filho. Carlos, filho, o Brioso está com a história aqui, cara. Ele está dizendo que eu engordei, cara, e o bicho encolheu. O que é isso, pai? Tu está mais gordo mesmo? Ele gostava, vez por outra, ele chegava para mim, pai, tu está igual um trator. Amarelo, 2 pneus do lado, e se arrastando, né? Eu achava legal. Aí fez essa brincadeira comigo, eu disse, não, filho, eu estou falando sério, o casamento é agora à noite, tem um paletó aí para você me arranjar? Vem aqui, pai. Eu fui lá, vesti o paletó do Carlos Filho. Aquele paletó assim de cor escura, bem novinho. Quando eu me olhei no espelho, o paletó estava encabulado de andar comigo, mas tudo bem, não é? E eu fui, celebrei o casamento e não deu tempo de devolver o paletó para o meu filho. Quando eu cheguei em casa, com esse paletó novo, diferente, que o Brioso viu, caramba, ele olhou, apontou com o dedo em riste, quem é esse intruso? Quem é esse intruso? Ele já deu o nome tanto que o paletó do meu filho agora é um intruso, né? Quem é esse intruso? Na época o Brioso estava com 32 anos. Você não vai trocar uma amizade de 32 anos por uma novinha só porque tem um jeitinho diferente e tal. E começou a fazer aquela confusão toda e tal. E eu comecei a ficar preocupado. Realmente eu percebi que não dava para jogar fora uma amizade tão antiga por nada, só por uma aventura nova, só porque o outro era mais interessante e tal. Fiquei preocupado como é que eu fazia, levo de volta, não levo. Eu percebi que não dava para o Brioso ficar lá em casa, para o intruso ficar lá em casa, né? Tentei deixá-lo por ali. Azulão e o Brioso se fecharam numa panelinha, uma linguagem muito apropriada somente deles, está amarrado, estou na brecha, estou na bênção. E o
Coitado do Azulão, não entendia nada, gente. Azulão não entendia nada, né? Estou na bênção, tal, não sei o quê, eu decreto, determino, e o cara não entendia nada. O intruso. O intruso. Eu levei o intruso de volta lá para o meu filho. Filho, olha, leva para uma terapia, o cara está deprimido, vai ter que refazer a cabeça, vai ter que recompreender a existência. A panelinha do Azulão e do Brioso é muito fechada, muito difícil da gente compreender e tal. E aí o Brioso baixou um decreto. Diz, olha, seja que sacrifício você faça, mas se é de você arranjar ainda um outro intruso na vida, faz o seguinte, baixa 5 quilos. E eu baixei 5 quilos, né? E aí mantenho uma amizade com ele, a gente vive aí nessa cumplicidade. Uma vez falando para pastores sobre esses personagens, a filha do Ricardo Gondim disse, Carlinhos, como é que você teve essa ideia de conversar com seus paletós? Eu digo, minha filha, você acha que eu sou maluco? Tu acha que eu vou conversar com paletó? Eles é que resolveram conversar comigo, não foi eu. A ideia é deles, cara. Você acha que eu tenho tanta criatividade assim? Cara, nem... A Ultimato, há poucos dias, me fez um contato, né? E o pessoal já conhecia esses personagens. Foi muito interessante porque foi um e-mail e a pessoa que fez o contato era perguntando se eu não toparia começar a produzir uns textos nessa direção, mas não fez referência ao Brioso, só fez referência ao Azulão. E eu fui ler o e-mail para os dois. Cara, o Brioso ficou muito chateado. Porque imagina só, assim, todo mundo conhece a Ultimato, e o Brioso não ser citado na Ultimato, o Azulão foi. E o Azulão nem ligou por isso para ter citado ou não. Né? Eu mandei uma resposta para a Ultimato dizendo que assim, estava disposto a isso, mas eu ainda precisaria que eles me dessem uma procuração, e o Brioso estava meio chateado, porque ele não foi, né? E aí, se os dois me derem a procuração, eu vou fazer esse tipo de atividade. Agora, tem só um problema, assim, o Brioso está tranquilo, tanto que ele é muito sossegado com isso, porque ele sabe que o Azulão tem inspiração, mas o Azulão é muito vida boa, não está muito aí para horário, entrega de texto, de material, então ele precisa do Brioso para ser mais... para cobrar, cumprir o horário. O Brioso me parece mais executivo, né? Acho que o Azulão tem mais assim, espírito de liderança, de animar, de apoiar, de inspirar as pessoas para a vida, né? E o Brioso me parece muito mais assim, aquele tipo de gerente que está preocupado com resultados, custo-benefício, focado nas coisas. O Azulão está focado em gente. É tanto que o Brioso nunca celebrou batismo. Nunca celebrou batismo. Porque nossa igreja batiza por imersão e às vezes eu estou lá no açude, lá no Rio Grande do Norte, o Brioso lá quer um negócio desse, quem quer o Azulão? O Azulão vai. Vez por outro o Azulão, claro que o Azulão é invocado, né? Ele às vezes olha para mim e diz assim, esse aqui valeria a pena tu deixar afogado, né? É que ele gosta de censurar, vez por outra, né? Mas assim ele Valeu, não é cara. Eu fiquei preocupado porque nem o Azulão, nem o Brioso quiseram vir para cá. Eu estou tentando identificar que tipo de ambiente é esse, né? Eu acho que é isso mesmo, porque quem veio foi o Carlinhos, né? Pronto. Carlinhos se sente bem aqui com você. Mas mesmo assim eu faço hoje o possível para levar somente o Carlinhos, né? Eu evito o Brioso e o Azulão em qualquer situação, em qualquer contexto. Posso contar mais uma? Pode. Sério? Eu fui num congresso, né? Fui para um congresso, aí eu fui entrando, aí a moça estava assim, era um auditório, a mocinha estava na mesa, assim, num birô. Aí disse, o senhor já tem crachá? Aí eu disse, não, querida, desculpa. Ela, então o senhor não pode entrar. Ah, tudo bem. Aí fui sentei assim na cadeira. Aí daqui a pouco chegou o pastor, Carlinhos, nós estamos esperando a você mais de 25 minutos, rapaz. Eu digo, não, estou aqui tem uns 30 minutos, mais ou menos. Eu cheguei já... Aí a menina olhou e disse, o senhor é o pastor Carlinhos Queiroz? Eu digo, é assim, filho. Por que o senhor não me disse? Ah, você não me perguntou, querida, né? Cheguei em casa, fui contar essa história para o Brioso. Brioso, cara, eu fui no congresso lá, cara, foi muito interessante. Eu fui barrado na porta, cara. Aí ele, claro, você não me levou. Se você tivesse me levado, teriam perguntado quem você é. Eu digo, não teriam perguntado quem eu sou. Teriam perguntado quem é você. Porque eu fui sozinho, você não foi. E na verdade é isso que acontece. Tiago fala sobre isso sem usar o nome Brioso e Azulão, né? Mas Tiago diz que tem pessoas que têm anéis nos dedos, né? Uma roupa mais legal. E aí a gente dá o primeiro lugar para esse pessoal e coloca o pobre lá no final, porque a gente valoriza as pessoas pela estética e não pela sua singularidade, pela sua integridade, pelo seu caráter e pela sua vida. Então, Tiago, na verdade, me ajuda um bocado, eu fico percebendo que eu não estou tão louco assim. Tiago me ajuda, pelo menos, a elaborar de maneira mais bíblico-teológica. Né? Então, dá para me sair e dizer, não é tanta alucinação, não.